Oi, 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 gente, tudo bom com vocês? E um feliz 2021 para você que acompanhou aí o Lição Ilustrada há bastante tempo, para você que está chegando aí agora também. Olá, tudo bem? Feliz Ano Novo e Deus possa te abençoar durante esse ano, que você consiga realizar os seus sonhos e planos. Amém! Hoje nós voltamos não para estudar os ungidos, eu já ia falar errado. A gente não voltou hoje para estudar mais um capítulo dos ungidos, mas a gente veio hoje agora começar o novo livro que a gente vai estar estudando esse ano. Vocês podem pegar reflexo aí, ó, O Libertador, que é o livro que vai acompanhar a gente agora ao longo de todo esse ano. E é um livro maravilhoso para você que já estudou, já leu O Desejado de Todas as Nações, você já está por dentro do que a gente vai estudar esse ano. E para você que não estudou, não leu esse livro ainda, vai ter a oportunidade de estudar numa linguagem mais atualizada, né, mais atual para a gente, de mais fácil compreensão. E o livro, O Libertador, conta a história de um resgate. É isso mesmo, Senhor Jesus, nosso Deus, veio aqui na Terra para resgatar os seus filhos. E a gente vai começar com o capítulo 1, que fala sobre Cristo antes de vir à Terra. Como assim? Cristo antes de vir à Terra? O que aconteceu? Por que ele veio? Como se deu essa questão? Como era? Quem era Jesus? Quem era essa pessoa que resolveu vir aqui para salvar, né, todos nós? Muito bem. Esse é o primeiro capítulo do livro e já começa muito interessante, né? Com essa pergunta aí, que a Sabrina me fez aí. Cristo antes de vir ao mundo, né? Quando nós estudamos a história aqui desse livro e também a Bíblia Sagrada, nos fala um pouquinho, nos deixa entender vários aspectos interessantes sobre a vida de Jesus. Jesus divino, antes de vir aqui para esse mundo, né? A existência de Deus é um mistério para todos nós. Ele é eterno, como se fosse um círculo, né? Ele não tem início e nem fim. E Deus, a palavra Deus na língua hebraica é uma palavra plural, é mais de uma pessoa. Ou seja, no hebraico nós temos o singular, o dual e o plural. E essa palavra Elohim é uma palavra plural. Então ou seja, não é nenhum nem dois. Nenhum nem dois, é mais de dois. E quando a gente vai para a Bíblia, a gente acha três pessoas, que é Deus o Pai, Jeová, o Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo. Então o nome de Deus é o nome de um trio, o nome de três pessoas. Por isso Jesus faz parte do trio, ele é Deus. Deus o Pai faz parte do trio, ele é o Pai. E Deus Espírito Santo também faz parte do trio, que é chamado de Deus, a divindade, né? Quando nós estudamos a Bíblia, né, os Evangelhos, aí a gente vê ali a história de Jesus, desde o seu nascimento, né, e tudo que ele fez aqui na Terra. Só que o primeiro capítulo aí, ele fala um pouquinho sobre antes disso. Às vezes a gente não para pensar, vem cá, mas e antes de Jesus nascer? Né? Quem era? Né? O que ele fez? Qual a sua contribuição para tudo? Então, é o que a gente estudou nessa semana. Aí, o que João descreveu muito bem como é o Logos, a palavra. A palavra. Sendo Jesus um dos componentes do trio chamado Deus, ele sempre também existiu. Sempre estava com o Pai e com o Espírito Santo no céu, onde todas as coisas viviam em harmonia, e ele sempre estava diante do Pai. Então, como nós sabemos a história da queda de Lúcifer, foi um anjo que se rebelou contra Deus, começou a acusar Deus de ser um Deus injusto, um Deus tirano, e ele começou a se levantar com alguns anjos no céu contra Deus, e por isso ele foi expulso do céu. E ao ser expulso do céu, ele estava furioso contra Deus, que tentou aos seres criados por Deus para fazer com que eles pecassem também. E obteve êxito aqui no planeta Terra. E ao Deus criar Adão aqui no planeta Terra, Deus tinha instituído ele como príncipe aqui desse mundo. Ele era responsável, era o líder aqui desse planeta. Mas quando o diabo veio e Adão aceitou fazer a vontade do diabo e não a de Deus, automaticamente Adão entregou o nome, o título de príncipe para o diabo, né? O diabo agora passou a ser o líder aqui desse mundo, né? Porque Adão perdeu a patente.
E agora o que veio como consequência do pecado foi só sofrimento e por fim a morte. E Jesus, lá na divindade, habitando nos céus, ele percebe que não havia outra saída para salvar a raça humana, a não ser que alguém sem pecado viesse pagar os nossos pecados. Ou seja, o sofrimento que nós devíamos passar e morrer, e seria uma morte eterna por causa do pecado, alguém precisaria vir e fazer isso em nosso lugar, sofrer o nosso sofrimento e morrer em nosso lugar. Aí sim nós estaríamos agora tendo uma oportunidade de receber a vida eterna novamente. Então Jesus decidiu lá com a divindade, com Deus o Pai, Deus Espírito Santo, ele se voluntariou a vir fazer esse papel, só que ele precisaria vir como ser humano. Eu ia falar, antes de você falar sobre essa vinda de Jesus aqui como ser humano, uma coisa que João fala, né? Ele já começa o livro falando, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Quando você fala que ele veio para pagar o preço do nosso pecado, tem um outro livro, eu não sei se é esse mais para frente, porque eu misturo às vezes os livros que Ellen White escreveu, que Ellen White fala que alguns anjos se dispuseram a vir no lugar de Jesus para pagar o preço, só que eles não poderiam. Por quê? Porque eles eram criaturas, eles eram seres criados por Deus. Uma criatura mesmo que não houvesse pecado, né, que não tinha pecado, não poderia pagar o preço de uma outra criatura. Então só o próprio Deus poderia fazer isso. E João já começa, né, o livro escrevendo, né, no princípio era o Logos, era a palavra, né, era o verbo, e o verbo estava com Deus. Então ele, quando fala desse estava, não é estava lá só olhando, observando o que estava acontecendo, não, ele estava participando da criação de todas as coisas, tudo. Né? Então ele estava com Deus no princípio de tudo, na criação, e ele era Deus. Então ele não só estava, quando fala estava, quer dizer que tipo, não era uma pessoa só, ele estava junto com outras pessoas. Sim. Ali naquele momento. E ele estava e ele era, porque ele estava com o Criador e ele era o Criador ao mesmo tempo. Exatamente. Então eu acho muito interessante. Então por isso ele estava apto a depois vir e pagar o nosso preço, porque ele era o responsável por toda a criação. A acusação do diabo era que ninguém conseguiria obedecer à lei de Deus, por isso que Adão caiu. Então precisava alguém vir morrer, não poderia ser os anjos, mas teria que ser um ser humano para poder morrer. Alguém homem para provar que Adão era possível ele ter obedecido à lei de Deus. Se viesse Deus na sua divindade, ele também não poderia, porque ele iria usar o seu poder para poder vencer as tentações. Então teria que ser um ser humano igual a Adão. Sujeito às mesmas tentações. Sujeito a cometer os mesmos erros. Uhum. E por isso veio Jesus, decide entrar no ventre de uma mulher virgem para poder nascer, decidiu deixar a sua divindade no céu, a sua parte divina, para poder vir se tornar um ser humano igual eu e você, igual a Adão, para mostrar para o diabo e para todo o universo que era possível sim Adão ter vivido sem pecar. E você falou aí de mostrar para todo o universo, é uma coisa que eu achei muito interessante, muito linda no livro, que fala que nós aqui, o planeta Terra, é palco para todo o universo. Então, Jesus veio pagar pelos nossos pecados e nos dá a oportunidade de salvação e de vida eterna, mas tudo que ele fez não serve só pra gente, como se fosse pouco, né? Já é muito, mas não serve só pra gente, serve para mostrar para todo o universo a consequência do mal, né, do pecado, para que ninguém tenha dúvida de que Deus realmente era aquele que estava certo, que o diabo era um enganador e que estava, né, falando o que não devia, lá falando coisas erradas. Então o nosso planeta, ele, depois do pecado, como nenhum ser nunca tinha pecado, ninguém sabia o que era, como era, todo mundo ficou, só sabia porque Deus avisava, mas ninguém tinha experimentado. Depois que a raça humana caiu no pecado, o nosso planeta virou um laboratório de estudo para todo o universo. Né? Tipo todo o universo nos observa o que acontece, quais são as tragédias do pecado, quais os caminhos que o pecado levou, quais os impactos. Né? Então nós somos estudados
E Deus entrou nesse conflito aí para poder não deixar o diabo acabar de vez com a raça humana. Ele entrou por amor, por misericórdia, para poder dar a sua vida voluntariamente para sofrer o que era para mim e você sofrer. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Pra gente finalizar, uma coisa que eu acho muito bonita que tá aí no livro, eu anotei aqui, deixa eu ver se eu consigo ver pra mim não falar errado, mas fala assim, ó, Jesus, tá aí no livro, eu tô lendo aqui na lição, que foi um trecho que foi pego pra lição também. Jesus era a fala ou a mensagem daquilo que Deus tinha para dizer à humanidade. Deus deu a sua mensagem antes através dos profetas, através da sua palavra, né, da Bíblia, e através da natureza. Deus se expressa, ele fala conosco através de várias formas. Mas nada foi tão eficaz como o próprio Jesus, o próprio Deus no meio de nós, né? Deus convosco, Deus conosco, que é dito. Ele viveu, como o Misael acabou de dizer, mostrando para nós como nós podemos viver se nós estivermos ligados a Deus. Então, por mais que Jesus é Deus, ele estava aqui na condição de ser humano e ele veio nos dar um exemplo e nos deixar agora, né, realmente um exemplo de como nós podemos ser, como nós podemos agir, do que nós podemos fazer se nós nos colocarmos nas mãos de Deus. Então essa é a mensagem que ele foi e a mensagem que ele deixou pra gente também, de que nós podemos também ser instrumentos usados nas mãos de Deus para que a gente possa mostrar para as outras pessoas, para que a gente possa mostrar para os outros o que Deus quer, o que Deus revela, né, através do seu caráter. Nós podemos ser o caráter revelado de Deus, assim como Jesus foi, né, revelar o caráter de Deus às pessoas. Não tem como eu e você ouvir uma história tão bonita como essa e continuar sendo as mesmas pessoas. Ao ouvir sobre um amor tão grande de alguém que decidiu sofrer em nosso lugar. Separe tempo durante esse novo ano para se aproximar mais desse Jesus, porque Ele te ama e quer te salvar. E quando nós nos aproximamos dele, Ele é quem nos dá a salvação e uma oportunidade de viver eternamente. Que Deus te abençoe. Amém. Gente, nós estamos aqui, eu acho que vai aparecer ao contrário para vocês, mas a gente tá aqui, ó, minha camiseta representando aqui a gratidão pelo 2020 que nós passamos, que apesar de todas as complicações, né, de pandemia, de todas as coisas que aconteceram no ano de 2020, nós estamos aqui. E se nós estamos aqui no primeiro dia de 2021, é porque Deus cuidou de nós, Ele supriu as nossas necessidades, Ele esteve conosco, realmente, né, ao nosso lado. Então, nós devemos ter gratidão não só pelo ano que passou, mas por toda a nossa vida, por tudo que Jesus tem feito e faz por nós. E para o próximo ano? Esperança. Agradecimento pelo que passou e esperança para o próximo ano, de coisas boas, da pregação do Evangelho, da volta de Jesus. Amém. Amém? Então, que você receba todas as bênçãos que Deus tem para você, Deus tem para dar para você, para sua família, e que nós possamos estar juntos no novo ano, estudando a palavra de Deus, nos aproximando mais de Deus a cada dia e também nos aperfeiçoando e aprendendo com a palavra de Deus para que a gente possa trabalhar e abreviar a volta de Jesus. Amém? Um abraço a todos e até a semana que vem. Até, gente. Beijão e tchau, tchau. Tchau, tchau.